Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje nós vamos conversar com a reverendíssima Marinês Bassotto, bispa diocesana da Diocese Anglicana da Amazônia e coordenadora do Grupo de Trabalho de Justiça Ambiental da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. O nosso bate-papo será sobre tratadas na Conferência de Lambeth. Seja bem-vinda, bispa Marinês, é uma alegria ter a senhora conosco aqui no podcast Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui, poder partilhar um pouco da vivência na Conferência de Lambeth, especialmente explorando as questões relacionadas à justiça ambiental e aos desafios diante das mudanças climáticas. Verdade. Então, nós já podemos iniciar a nossa conversa, bispa Marinês, com a senhora trazendo os principais pontos que foram abordados ao longo da Conferência de Lambeth, obviamente em relação às questões ambientais e à justiça climática. Como foi? Foi bastante interessante. A conferência trouxe as questões relacionadas à justiça ambiental como um dos focos da discussão, um dos principais focos da discussão, inclusive com um dos chamados da conferência, foram vários chamados que foram feitos, e um desses chamados disse respeito diretamente às questões relacionadas à justiça ambiental e também à sustentabilidade, ou seja, na verdade, a gente tentar construir estratégias e formas de fazer com que a gente tenha uma vida mais sustentável, como forma de proteção ao planeta, destacando especialmente a quinta marca da missão, que nos chama a salvaguardar a vida da Terra, né? A cuidar e a proteger a criação de Deus. E essa metodologia das chamadas, ela, na tua perspectiva, facilitou esse diálogo e a construção dos resultados da conferência? Olha, Rodrigo, eu achei bastante interessante essa metodologia. Nós sabemos que desde a conferência de 2008 não há resoluções. Sabemos que a conferência de Lambeth não é um fórum de decisões, de tomada de decisões na comunhão anglicana. A gente não tem isso, né? Não é deliberativo. Os instrumentos de unidade dos quais a Conferência de Lambeth é parte, eles são consultivos. Então, desde 2008 não há resoluções, mas a ideia dos chamados, e aí eu prefiro no masculino chamado, porque é uma ideia de convocação mesmo, sabe? De apelo à igreja, eu achei bastante interessante, porque nos fez refletir a respeito, olhar o texto proposto por um grupo de trabalho, houve um grupo de trabalho que fez o texto inicial dos chamados, e depois toda a plenária discutiu a respeito e propôs alterações, inclusões, retiradas de itens, para que cada um desses chamados convoque a igreja a trabalhar as principais temáticas, sempre trazendo presente o que é ser igreja de Deus para o mundo de Deus. Eu achei uma metodologia muito boa, foi muito interessante, porque levou a gente a refletir, a discutir, a orar a respeito também. Então, eu gostei, achei muito bom.
E como ficou configurado, então, o chamado em relação às questões climáticas, às questões ambientais, para a nossa Igreja Episcopal Anglicana no mundo todo, e depois podemos conversar um pouco sobre como vamos reagir enquanto Igreja Brasileira. Uhum. Então, o chamado que diz respeito à justiça ambiental e sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que a gente possa dizer, isso fica melhor, né? Justiça climática e desenvolvimento sustentável, ele foi trabalhado em dois diferentes momentos. Ele teve, esse foi um dos, como eu disse, um dos focos principais. Um dos momentos em que o chamado foi trabalhado foi no dia em Londres. O dia em Londres, nessa conferência, ele aconteceu no Palácio de Lambeth, e nesse dia, toda a delegação presente, todos os bispos e bispas e cônjuges, saíram de Cantuária para o Palácio de Lambeth, e no Palácio de Lambeth estava preparada toda uma estrutura para receber as pessoas, e foi lançado o que a gente está chamando a Floresta da Comunhão, ou talvez em português a gente pudesse dizer comunhão florestal. Mas, enfim, está sendo chamado de Floresta da Comunhão. E essa ideia é fazer com que as diversas províncias, as dioceses, as instituições da Igreja busquem renovar a vida na Terra através de ações de sustentabilidade, ações de desenvolvimento sustentável, inclusive com relação a reflorestamento, plantios de árvores e outras ações que busquem minimizar as consequências que a gente tem tido relacionadas às mudanças climáticas. Então, desde ações bem simples, como como se faz o descarte de resíduos, ou a utilização de materiais descartáveis, evitar esse tipo de utilização, quanto ações de plantios de árvores. Então, tem coisas muito interessantes até acontecendo na comunhão, e também é uma oportunidade de partilhar boas práticas, aquilo que já tem sido feito em outras partes da comunhão, e a gente tem muitos exemplos, desde a entrega de mudas de árvores na confirmação, por exemplo, né, para que as pessoas levem essa muda de árvore e plantem na sua região, na sua casa, no local onde elas estão, e cuidem como um compromisso também, um compromisso de renovação dos votos batismais. Então, é bem interessante as diferentes formas como tem acontecido. Então, esse lançamento da Floresta da Comunhão aconteceu no dia em Londres, que foi na quarta-feira, e anterior a ele houve uma coletiva de imprensa, falando especialmente das questões ambientais. Então, várias pessoas estiveram presentes nessa coletiva. Eu fui uma das bispos e bispas que foi selecionados para ficar à disposição da imprensa para essa coletiva. E aí, então, foi lançada esse movimento mundial na comunhão anglicana chamado Floresta da Comunhão. E logo depois dessa coletiva, houve um almoço juntamente com o arcebispo de Cantuária, ele que recebeu no Palácio de Lambeth, e durante o almoço uma série de não eram bem palestras, mas falas a respeito das situações que têm acontecido no mundo. Então, contamos com a presença de uma ativista jovem do Quênia, né, que estava lá presente, falou muito claramente da importância de que sejam feitas ações em conjunto, não só as igrejas cristãs, mas também com outras religiões, frente ao que tem acontecido
em relação às mudanças climáticas, e se torna urgente que isso seja feito, né? Porque a gente está chegando a um ponto de não retorno, então foi muito destacado isso, foi bastante importante. A fala do arcebispo Júlio Murray, que é o primaz, né? O bispo primaz da IARCA, e é também o coordenador da rede de Eco-Bishops na Comunhão Anglicana e coordenador da rede de meio ambiente da Comunhão Anglicana, e eu também tive uma participação, uma fala, falando especialmente das questões relacionadas aqui à Amazônia. Então, depois disso, haviam folhas que foram colocadas sobre a mesa, eram papéis em formato de folha, e a pessoa registrava ali a sua oração pela criação, e logo depois teve um ato litúrgico, um devocional, onde as pessoas colocaram nas árvores que estavam ao longo do jardim, no Palácio de Lambeth, as suas folhas com as orações. Foi simbolicamente plantada uma árvore como lançamento desse movimento da Floresta da Comunhão, e também feitas orações, especialmente pelas populações mais afetadas pelas mudanças climáticas, ou a gente talvez pudesse dizer injustiças ambientais, né, que têm acontecido no nosso planeta. Todo o jardim do Palácio de Lambeth estava com espaços para oração, as pessoas podiam circular pelo jardim e fazer as suas orações. Foi um dia muito bonito, e foi todo ele dedicado às questões ambientais. Isso foi na quarta-feira, dia 3. E no dia seguinte nós trabalhamos o chamado relacionado à justiça ambiental e desenvolvimento sustentável. É um chamado que convoca a comunhão anglicana, então, a uma atitude, e que também lembra o nosso compromisso com as populações mais vulneráveis, que são afetadas de forma desigual pelas mudanças climáticas, ou seja, são as primeiras a serem afetadas e são mais afetadas, né? Então, também nos foi lembrado, então, o nosso compromisso como comunhão anglicana com os povos originários, em todos os lugares, porque eles são a chave para que a gente possa frenar as mudanças climáticas, porque a forma como os povos originários se relacionam com o meio ambiente, com a criação, é muito diferente da nossa, né? Então, em linhas gerais, eu te digo assim que foi um dos temas principais da conferência, as questões relacionadas ao meio ambiente. E o que podemos esperar da resposta da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil a esse chamado, Bispa Marinês? Nós sabemos que o Sínodo de 2022 ocorrerá aí, na Diocese Anglicana da Amazônia. Estaremos reunidos e reunidas em Sínodo Provincial, e quero acreditar que teremos algumas respostas, ou pelo menos propostas de ações da Igreja Episcopal a esse chamado pela justiça climática. O que nós podemos esperar? Um spoiler aí, por favor. Então, é interessante que o sínodo estava previsto para a Amazônia. Tem coisas que acontecem que eu acredito são a mão de Deus agindo, né? Mesmo quando a gente não percebe isso, porque o nosso sínodo foi marcado para a Amazônia lá em 2018, né? A gente não podia imaginar que nós realizaríamos o sínodo logo depois de uma conferência de Lambeth, né? Que a conferência estava prevista para 2020, né? Então, as coisas foram sendo encaminhadas e acontecendo segundo a vontade de Deus, eu creio assim.
A igreja também decidiu manter o Sínodo da Amazônia na Amazônia, o Sínodo de 2022 na Amazônia, justamente por causa também de toda essa situação tão urgente relacionada à justiça socioambiental. Então, o sínodo vai estar acontecendo na Amazônia, e a gente vai destacar no sínodo os chamados, destacar aqueles que são mais próximos da nossa vivência como igreja brasileira. Uma das coisas que a gente se deu conta é que vários dos chamados ali a igreja já tem vivido, então a nossa província está muito em sintonia com aquilo que a Comunhão Anglicana tem proposto. Vários dos chamados já estão dentro, inclusive, do nosso planejamento estratégico provincial, e a nossa ideia é justamente fazer um destaque, estando o sínodo aqui na Amazônia, um destaque em relação a toda a situação ambiental do Brasil. A Amazônia é emblemática, é olhada pelo mundo todo mundo está olhando para cá, mas a gente sabe que também no Brasil outras injustiças têm acontecido em outros lugares, né? E a gente pode destacar a situação no Sudeste, Mariana, Brumadinho, toda a situação relacionada à mineração, às barragens de dejeitos. Também podemos tratar das questões relacionadas a agrotóxicos. O Brasil tem feito a aprovação de substâncias que são proibidas no resto do mundo. A quantidade de agrotóxicos que são utilizados nos nossos produtos é uma coisa absurda, então a gente pode pensar nisso também. Todas as injustiças relacionadas aos povos originários, quilombolas, povos indígenas, povos ribeirinhos, pescadores, enfim, que tem acontecido no Brasil como um todo. A gente pode também dizer aí a situação que os povos têm sofrido em relação a todas as injustiças que têm acontecido, perda de direitos, o marco temporal que está aí à nossa porta, ou seja, tem muita coisa para fazer no Brasil. Então, a ideia é que a igreja possa assumir cada vez mais esse papel. E a outra situação diz respeito àquilo que... Isso é o que a igreja pode fazer para fora, né? Todas as formas como a igreja pode fazer advocacy, colocar a sua voz, amplificar as vozes desses povos que clamam por justiça, por direitos aos seus territórios, amplificar as vozes desses povos que clamam por direito à sua cultura, à sua religiosidade. Então, inclusive, as intolerâncias religiosas fazem parte das injustiças socioambientais, né? Bem como outra coisa que a igreja pode fazer é, de fato, denunciar as coisas que têm acontecido internamente no Brasil que o resto do mundo não fica sabendo. Então, essa voz a igreja tem e deve utilizar. Isso para fora. Para dentro, a gente também pode pensar em ações que as nossas comunidades e dioceses podem realizar. Então, nesse sentido também, agora até antes do sínodo, o nosso GT de Justiça Ambiental da Igreja do Brasil, baseado nesse chamado da justiça ambiental e desenvolvimento sustentável, vai desafiar a igreja a compartilhar as boas práticas que têm sido realizadas nas paróquias e dioceses, desde realização de hortas comunitárias, produtos orgânicos. Tem muitas comunidades nossas que reciclam, ou são pontos de reciclagem para o lixo, né, que coletam o lixo reciclado, e N outras coisas que as nossas comunidades têm feito. Então, nós vamos começar já no mês de setembro a divulgação dessas boas práticas. Vamos criar um selo chamado Eco Church, Igreja Ecológica, e aí tem uma série de critérios para que as comunidades possam ter direito a esse selo, e a ideia é que cada vez mais comunidades vejam que é possível e que mesmo as ações pequenas, elas têm um impacto importante na vida da própria comunidade, na vida das pessoas, e mudam atitudes, porque a ideia também é essa, né? Se nós não mudarmos as nossas atitudes, é muito difícil que a gente consiga uma mudança consistente. É claro que tem que haver
mudanças governamentais. É claro que a gente sabe que tem que haver mudanças na forma como os grandes empreendedores mundiais lidam com o meio ambiente, na forma de políticas públicas, é preciso haver, mas também é preciso haver uma mudança de consciência, e isso é para cada pessoa. E a igreja pode fazer isso, porque as questões de justiça ambiental são para nós também questões de espiritualidade, porque a gente está se referindo à criação de Deus, da qual nós somos parte, essa teia que Deus criou, né, que gerou esse todo, do qual participamos. Então, quando nós falamos em essas mudanças de atitudes, nós estamos falando em proteção da criação de Deus, estamos falando numa nova visão a respeito do nosso papel nessa criação, como criaturas de Deus, como parte da criação. Então, para nós, são questões de espiritualidade. E a igreja pode fazer também, a partir daí, a sua mudança. Então, a ideia é que no sínodo a gente possa refletir sobre isso e, quem sabe, além de partilhar, vai ter espaços para partilha de testemunhos e boas práticas, também assumir outros compromissos, né, nesse chamado que a comunhão toda está sendo convocada. Muitíssimo obrigado, Bispo Marinês, pela tua participação conosco aqui no podcast Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília, especialmente para tratar de questões absolutamente relevantes para a existência humana, não é? Precisamos cuidar não apenas de nós mesmas, mas de toda a cadeia de existência. Só assim nós vamos perpetuar enquanto espécie. Muitíssimo obrigado. Eu agora te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu quero agradecer, obrigada por essa oportunidade de partilhar. Eu creio que, assim como eu, toda a Câmara Episcopal da Igreja voltou muito animada dessa conferência. Foi uma experiência gratificante de visualizar a diversidade da nossa comunhão, de perceber também que a nossa comunhão é uma comunhão de igrejas que cresce no sul do mundo, então, que é o lugar onde a gente está. Para mim foi uma coisa muito impactante, olhar e perceber que a nossa comunhão anglicana não é branca, ela é colorida, e isso é muito lindo. Então, foi muito bom, obrigada pela sua oportunidade de partilha, e um abraço a todas as pessoas da Diocese Anglicana de Brasília, ao querido amigo Bispo Maurício, a cada um e cada uma que vai ouvir esse podcast. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu sou Rodrigo Spiuca e conversei hoje com a Bispa Marinês Bassotto sobre a Conferência de Lambert e a Justiça Ambiental. Fiquem em paz e nos encontramos no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.